Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira, a gente vai falar sobre o afastamento de Zé Ivaldo pela diretoria do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe com em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar do assunto do vídeo de hoje. Ontem não consegui gravar um vídeo para vocês, peço desculpas, hoje a rigor também não conseguiria, mas não queria deixar o canal sem conteúdo, então vamos falar desse que foi o principal assunto entre os atleticanos nesta quarta-feira. Segundo a informação da jornalista Monique Vilela, posteriormente confirmada por outras fontes igualmente confiáveis, a diretoria do Atlético Paranaense decidiu afastar o zagueiro Zé Ivaldo, que tem pré-contrato assinado para defender o Cruzeiro a partir de janeiro de 2024, e o jogador passará a trabalhar em separado do restante do elenco a partir de hoje. E muita gente comemorou, alguns criticaram, e eu vou dar um panorama bem amplo do que eu acho a respeito dessa situação do Zé Ivaldo. Vamos relembrar então que em 2022, última temporada, o Zé Ivaldo teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, emprestado pelo Atlético, jogando, lógico, a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu disse lá em janeiro que era uma boa oportunidade de a gente negociar um jogador valorizado. Tanto pelo fato do Zé ter um teto técnico baixo, é um zagueiro mediano para bom nos seus melhores dias, quanto pelo fato de ele ter um contrato curto, o que poderia ocasionar o Atlético perdê-lo gratuitamente ao final da temporada, que, conforme vocês puderam acompanhar, acabou exatamente se confirmando essa previsão. De qualquer maneira, o jogador foi reintegrado por uma decisão da diretoria e também com parte da torcida tendo a expectativa de que a boa fase do Zé no Cruzeiro, na Série B, se repetiria com a camisa do Atlético, disputando competições mais importantes nesse ano. E apesar dele ter tido um bom início de campeonato paranaense, onde ele chegou a assumir a titularidade na posição que seria do Pedro Henrique, né? A gente viu que conforme os jogos foram se tornando mais complexos, de maior nível de exigência técnica, o Zé foi oscilando de desempenho, evidentemente, para baixo. E isso reforçando a percepção que já existia desde sempre de que era um jogador tecnicamente limitado. Seria, aí, na melhor das hipóteses, uma opção razoável de banco e nada mais do que isso. E mesmo tendo acontecido tudo isso, a gente teve a situação das conversas para renovação do contrato, quando entrou na jogada o Cruzeiro, onde o Zé esteve de novo em 2022, e que gostaria de contar com ele a partir desse ano ou do próximo. E por mais que o Atlético tenha feito um esforço na intenção de manter o jogador, o Zé acabou decidindo assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, clube que ele defenderá a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que, para mim, tá, na minha forma de enxergar futebol, onde a gente cobra tanto profissionalismo de todos os envolvidos, o jogador ele tem o direito, a lei permite que ele assine esse pré-contrato com outro clube nos últimos 6 meses de contrato vigente. Isso significa, na minha forma de ver, que eu não posso penalizar um profissional por exercer aquilo que seria o seu direito. Desde que o Zé continuasse treinando da mesma maneira que ele sempre fez, se dedicando da mesma maneira que ele sempre fez, isso é uma coisa que eu nunca coloquei em dúvida aqui no canal, eu não teria problema nenhum dele continuar sendo utilizado até o final do ano. Ah, mas ele é um jogador ruim, tem falhado. Eu não discordo disso. Tecnicamente, eu falei desde o começo, é um jogador nos seus melhores dias mediano. Agora, o fato dele estar falhando, oscilando de desempenho, não é pelo fato de ele ter assinado um pré-contrato com outro clube, não é por desinteresse, é porque ele é um jogador tecnicamente comum. Comum, até, assim, é uma forma um pouco gentil de falar. O Zé é um jogador de qualidade técnica baixa, tá? Não é um jogador que vai solucionar grandes problemas do sistema defensivo. Mas, e aí é que vem o motivo da minha crítica aqui nesse vídeo de hoje, o Atlético teve, depois de anunciada a assinatura, acho que foi pelo Samuel Venâncio, se não me engano, quem deu essa informação em primeira mão, do pré-contrato do Zé com o Cruzeiro, a oportunidade de liberá-lo antecipadamente, recebendo em troca uma quantia
que evidentemente ficaria longe do valor de mercado do jogador, mas que pelo menos colocaria algum valor nos cofres do clube, desculpem, pela saída do Zé. E nessa ocasião, o Atlético decidiu manter o jogador de maneira até bastante surpreendente. E essa maneira surpreendente eu digo porque a partir do momento que o Atlético toma hoje, 30 de agosto, a decisão de afastar o Zé Rivaldo, sendo que não poderia mais liberar o jogador para o Cruzeiro, tanto pelo fato de que ele atingiu 7 jogos no Brasileirão, quanto pelo fato de que o mercado de transferências está oficialmente fechado, o Atlético ele toma uma decisão estritamente contraditória. Por que o jogador de pré-contrato assinado não era um problema antes e se tornou agora? Não existe nenhuma informação, pelo menos até esse momento. Se a informação surgir, eu mudarei de opinião, mas por enquanto a gente tem que trabalhar com aquilo que se conhece, de que o Zé tenha deixado de cumprir os seus deveres com o clube a partir do momento que assinou com o Cruzeiro ou a partir desse momento, por exemplo. Então, entenda a decisão da diretoria, de novo, equivocada, ou por uma questão de penalizar o jogador por exercer um direito seu, ou pela demora. A gente poderia ter tomado essa decisão muito antes. O ideal teria sido lá em janeiro, e eu fui a favor disso desde o começo. Mas na melhor das hipóteses, ou na última das hipóteses, quando surgiu a informação de que o Zé teria assinado um pré-contrato com o Cruzeiro, que ele fosse liberado antecipadamente para o Clube Mineiro, mediante o pagamento de uma soma a ser combinada entre os clubes pela liberação imediata. Nesse cenário que se criou, o Atlético não recebeu nada pelo jogador, que poderia ter recebido tanto em janeiro quanto nesse momento da assinatura do pré-contrato, e agora nem poderá contar com ele por uma decisão da própria diretoria, cujos motivos a gente ainda não conhece. Então, resolveu-se a situação num cenário onde o principal, ou pelo menos o único grande prejudicado foi o clube. O Zé vai cumprir o contrato dele, vai receber salário até o final da temporada e depois se muda para o Cruzeiro, como já estava programado. O Atlético vai pagar um salário para um jogador que não entrará em campo nesse período, fica com uma opção a menos num elenco que já é bastante limitado nesse setor do gramado. Então, gente, não tem como defender essa decisão. Você pode ser a favor da liberação imediata do Zé, embora eu não seja, e respeito quem pensa de maneira diferente, mas a forma como tudo isso aconteceu mostra um certo atrapalho da diretoria, a não ser que novas informações surjam para complementar os motivos que a gente não conhece. Por isso, então, fica registrada a minha crítica, e a gente volta a comentar esse assunto caso novos detalhes surjam. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhem conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.